Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos aqui ao Espaço de Comunicação com a Ato. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a transformação dos eventos. Nesses últimos anos, com essa história toda da pandemia, a transformação foi muito profunda. A Ato, que já tem mais de 20 anos de experiência no mercado, a nossa função sempre foi pegar uma folha em branco e começar a construir o evento a partir dali, conforme a necessidade do cliente, né? Então o evento sempre foi para a gente uma coisa muito analógica, muito do ponto de vista de construção, preparação, planta, implantação, rota de fuga, fluxograma de pessoas e uma série de coisas nesse sentido. E a partir de 2020, quando a gente enfrentou toda essa situação de pandemia, os eventos todos se tornaram virtuais. A grande questão que fica é, e o pós-pandemia? Os eventos voltam a se tornar físicos e presenciais ou eles permanecem como eventos virtuais? E a gente acredita muito que vai ser um híbrido das duas coisas. Para determinados tipos de eventos, não vai fazer sentido nenhum voltar para o formato analógico, né? Por exemplo, a gente tem uma experiência das reuniões. Funcionam muito bem. As reuniões virtuais funcionam muito bem, economizam tempo, dinheiro, deslocamento e uma série de outras coisas. Já os eventos de experiência, né, a gente imagina que grande parte do público vai estar com muita vontade de voltar a ter experiências sensoriais, experiências físicas, emoções presenciais. E aí sim, a gente como Ato acredita muito que alguns eventos vão voltar, como shows, eventos esportivos, lançamento de alguns produtos. É claro que boa parte desse mercado no lançamento de produto vai continuar sendo evento virtual. Se eu vou lançar, vamos dizer aqui, um tênis de corrida, óbvio que eu tenho uma parcela do público que vai querer experimentar o tênis, mas o lançamento virtual eu consigo detalhar ele de forma muito profunda. Lançamento de um veículo, né? Tem a experimentação, mas ele, digitalmente falando, hoje com as tecnologias que a gente tem disponíveis, ele pode ter uma imersão no produto muito profunda do ponto de vista virtual. E aí tem uma grande questão. Nesses eventos que a gente tem as duas possibilidades o quão as pessoas vão querer fisicamente testar o carro, por exemplo, como foi o exemplo que eu acabei de dar, ou quanto elas vão querer virtualmente se aprofundar no detalhamento daquele produto. Mas eu acho sem dúvida nenhuma que boa parte dos eventos de experiência vão voltar a ser analógicos. E os eventos virtuais vão passar por uma transformação, assim como os eventos analógicos passaram por uma transformação profunda para se tornarem mais digitais. Eu acho que os digitais também vão voltar a passar por um aprofundamento do seu modelo de negócio para poder fazer com que as pessoas tenham uma degustação mais assertiva daquele produto de forma virtual. E os eventos analógicos vão precisar ter uma injeção, isso já vinha acontecendo nos últimos anos, mas vão precisar ter uma injeção de tecnologia. Eles vão precisar ter mais tecnologia agregada, mesmo sendo eventos analógicos. Aqui eu posso citar alguns exemplos que a Ato já fez, por exemplo, o Club France, que foi a Casa da França nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro de 2016, foi um evento que a gente recebia diariamente 10 mil pessoas por dia. E que lá dentro a gente tinha, por exemplo, o espaço que demonstrava o stand das Olimpíadas de Paris 2024, era um stand 100% virtual. A pessoa colocava um óculos de terceira dimensão para poder visitar Paris transformada na cidade olímpica. Então esse já era um evento que tinha as duas coisas. Lá a gente recebia 10 mil pessoas, mas a gente não tinha uma competição olímpica acontecendo naquela arena, dentro da Casa da França. Mas a gente tinha ali 2 telões gigantescos que mostravam em tempo real todas as competições olímpicas acontecendo. Então, o francês que estava no Rio, ou mesmo brasileiro que tinha uma afinidade com a França, que estava lá no Rio para torcer pelas Olimpíadas, obviamente esse cara não tem o ingresso para todas as competições e todas as modalidades. Então, algumas que ele tinha ingresso, ele ia lá fisicamente no estádio acompanhar, e aqueles não tinham ingresso, ele ia para a Casa da França para vivenciar toda aquela experiência de gastronomia, de networking e tudo que acontecia lá dentro e assistir os Jogos Olímpicos através dos telões. A mesma coisa acontecia na Casa da Omega, né? Que a gente também fez durante as Olimpíadas do Rio 2016. Era uma casa que durante os 17 dias de operação tinha 17 noites específicas de festas diferentes. Então tinha a noite da natação, que é um esporte que a Omega patrocina, tinha a noite do Golden Night do Brasil, que a gente tinha a Alessandra Ambrosio como garota propaganda daquela noite. Então eram festas temáticas que reunia ali o que tinha de mais bacana do público que estava presencialmente no Rio de Janeiro, e ali a gente podia acompanhar as principais competições que a Omega cronometrava. A Omega cronometra os Jogos Olímpicos desde 1932.
Então ali a gente demonstrava toda a tecnologia da Omega enquanto Chronotime Keeper oficial das Olimpíadas e os produtos espalhados nas diversas salas da Galeria de Arte da Casa de Cultura Laura Alvim, que a gente teve o prazer de reformar para os Jogos Olímpicos, tinham ali demonstrado seus produtos em cada um dos ambientes que a gente criou naquela casa. E assim eram os eventos sequestres, por exemplo. Os eventos sequestres hoje, a Ato hoje tem em andamento 2 projetos sequestres. Um é o DTC Tour, que é o Doda Training Center, que foi construído aqui em Itatiba pelo cavalheiro que participou de 6 Olimpíadas, tem 2 medalhas olímpicas e 3 medalhas pan-americanas, o Doda Miranda. Ele desenvolveu hoje o que tem de mais moderno e eficiente centro de eventos sequestres no Brasil, aqui em Itatiba, na região do interior de São Paulo. E a gente roda lá o DTC Tour, já estamos na segunda temporada, DTC Tour 2021, e a gente também tem um projeto que rodou em 2019, que é o Longines XTC, que é uma competição por equipes, que acontece em algumas etapas de eventos no Brasil, e no ano de 2021, das 9 etapas do Longines XTC, 4 ou 5 delas vão acontecer, já aconteceram algumas dentro do DTC, que é o Doda Training Center aqui em Itatiba. E esses eventos também têm, hoje em dia, contam muito com boa parte do seu público assistindo a eles através de transmissão via streaming, né? Tanto o DTC Tour quanto o Longines XTC. Com a questão da pandemia, a gente teve uma limitação muito grande de recebimento de público físico nesses locais de competição. Então, o que a gente teve que fazer? Melhorar muito, qualificar a nossa transmissão por streaming para que as pessoas em casa pudessem participar das competições como telespectador, vamos dizer assim. Então a gente investiu muito em tecnologia, a gente investiu muito em mais câmeras, em aprofundamento da tecnologia de captação dessas imagens e distribuição dessas imagens via streaming e investiu muito em banda, né, em fibra ótica e tudo para poder ter uma qualidade de transmissão. Chegamos ao ponto, inclusive, de conseguir viabilizar a transmissão em televisão, uma parceria que a gente fez com a Band Esportes, 100% feita pela mesma equipe de captação de streaming. Então a gente não tem mais aquela contratação que a gente tinha no passado de toda uma produtora de televisão para ir lá com um caminhão link de satélite que custava muito caro. Hoje a gente consegue transmitir um evento ao vivo para a televisão através de sinal de internet com uma qualidade de banda muito boa. Então tudo isso veio com a pandemia, tudo isso veio com esse momento de transformação das produtoras de evento. E a gente acredita que a gente tem que sim se especializar mais, ter mais tecnologia agregada aos nossos eventos, mas que em breve, se Deus quiser, com toda a população vacinada, a gente vai poder voltar a ter os eventos presenciais de forma maciça. Está todo mundo desejando isso e é isso que a gente espera. Então, ao longo das semanas a gente vai estar falando um pouquinho aqui para vocês, trazer um pouco das nossas experiências, dividir um pouco dos nossos conteúdos, não só com o que a gente já fez, como com o que a gente está fazendo nesse momento. A gente hoje está baseado aqui na cidade de Valinhos, nosso escritório está montado na cidade de Valinhos, a gente tem uma equipe muito boa de marketing digital que hoje agrega a toda a experiência que a gente tem de marketing analógico. E com isso a gente pode estar atendendo às necessidades dos nossos clientes no mais detalhado briefing que a gente receber e poder estar compartilhando com vocês um pouco dessas histórias semanalmente.